Olá, eu sou Érica Costa de Alvarenga, professora de anatomia da UFCJ, e hoje nós vamos estudar sobre o sistema nervoso central, especificamente sobre o telencéfalo, diencéfalo e tronco encefálico. Bom, o telencéfalo, ele corresponde, ele é constituído por dois hemisférios, hemisfério cerebral direito e cerebral esquerdo, dividido por uma fissura longitudinal do cérebro, que é essa fissura daqui é onde passa a foice do cérebro. É uma parte muito importante superior aí do sistema nervoso central e é subdividido em lobos. Então, nós vamos apresentar lobo frontal, lobo parietal, lobo occipital, lobo temporal. Isso nos dois hemisférios, tá? Apresenta-se também fazendo uma abertura nesse sulco lateral, né? Então, há uma fissura longitudinal do cérebro, tá? E a gente apresenta aqui um sulco lateral que, ao se abrir, nós vamos apresentar um quinto lobo, que é o lobo límbico, tá? Com o giro do cíngulo ali. O telencéfalo, então, como a gente viu, ele vai ser subdividido em hemisfério direito e hemisfério esquerdo, dividido esses hemisférios pela fissura longitudinal. Nós apresentamos os lobos frontais, tá? Lobos parietais e lobos occipitais, ok? Um de cada lado. E lateralmente nós vamos ter o lobo temporal, tá? E fazendo uma abertura nessa porção daqui, na fissura lateral, tá? Abrindo com uma espátula, a gente consegue identificar aqui o lobo límbico. Aqui, num corte mediano, conseguimos identificar, então, lobo frontal, parietal, occipital e o límbico. O temporal, neste corte daqui, não é possível de identificar. Bom, fazendo um corte na porção cortical, ou seja, na superfície, se a gente faz um corte transversal aqui e nós vamos verificar que há uma substância cinzenta e uma substância branca ali no nosso telencéfalo. Nessa porção do córtex da substância cinzenta, histologicamente, ele vai ser subdividido em 6 camadas, tá? Por diferentes tipos neuronais, subdivididos aí como se fosse em camadas. Bom, como podemos verificar então, nessa imagem daqui, a gente vê todos os lobos, aqui uma parte do temporal e como a gente já viu os demais, e também aqui abaixo desse lobo límbico, tá? Nós vamos apresentar uma região denominada de corpo caloso e logo em seguida vem a porção do diencéfalo com região no tálamo, epitálamo, hipotálamo, e depois seguindo aqui com a porção do tronco encefálico e por fim com a medula espinal. Bom, o telencéfalo, ele vai apresentar sulcos e deconvoluções que vocês podem ver aqui como essas estruturas aqui, tá? Denominadas de giros. Então, esse sulco, que se encontra aqui entre os giros, cada sulco aqui vai apresentar um nome, uma nomeação específica, de acordo com uma determinada função, sua localização, dentro do sistema nervoso, mas algumas são importantes de serem mencionadas e serem lembradas, como por exemplo, há um giro, 2 giros aqui, que é o giro pré-central e o giro pós-central. Se nós verificarmos, reparem que tem um sulco profundo aqui, como se estivesse subdividindo o nosso cérebro aqui, na porção anterior e posterior. Então, é um sulco central dividindo em anterior e posterior aí o nosso encéfalo de ambos os hemisférios, tá? O giro que se encontra anterior ao sulco central é denominado de giro pré-central.
e o giro que se encontra posterior ao sulco central, denominado de giro pós-central, tá? Então, aqui o giro pré-central e o giro pós-central. Sulco central, sulco lateral. E como nós vimos aqui, fissura longitudinal. Aqui nessa imagem é fácil de identificar esse sulco central, dividindo então em lobo frontal e lobo parietal, ok? Então aqui é o sulco central. Giro pré-central, giro pós-central. Giro pré-central, giro pós-central. Como podem identificar nesta imagem, tá? Cada região do nosso encéfalo ele vai ter uma determinada função. Então, vai ser responsável por uma determinada função do nosso organismo. Como, por exemplo, né, nós apresentamos o giro pré-central, normalmente é uma área denominada como uma área motora, tá? Então, nós temos aqui que o giro pré-central, ele é responsável pela movimentação, tá, voluntária do nosso organismo, pelo córtex ali, tá? Então, é uma área motora. Já o giro pós-central, tá? Ele é responsável pela área somestésica, ou seja, pela sensibilidade. Então, nós temos a sensibilidade no giro pós-central e a parte motora no giro pré-central. Mas reparem que cada coloração aqui é identificada por um tipo de funcionalidade, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos uma área sensitiva da fala, tá? Nós apresentamos também uma área motora da fala denominada de área de Broca, tá? Que fica aqui na porção do lobo frontal, e a área sensitiva, né? Ela fica bem aqui nessa região aqui, parieto temporal, né? Bem aqui na porção posterior aqui do temporal. Vejam que o lobo occipital, ele é amplamente, né, responsável pela visão. Tem uma área de associação visual e o córtex visual, tá? Aqui na porção temporal, né, nós temos uma região aqui específica para o córtex auditivo primário e de associação também auditiva, tá? Então, essas cores, né, essas áreas aqui funcionais, tá? São áreas, então, de acordo com a funcionalidade do nosso organismo, do nosso cérebro, tá? Então, aqui, córtex primário, córtex motor suplementar, né, ou de associação também, denominada aqui de uma área motora, é dividido por área 4, área 6 aqui, né, cada um responsável por uma determinada função, né? O motor primário é como se fosse aquele ação pura, né? Mas aí nós precisamos fazer um afinamento, né? Ou deixar o movimento mais fino. Então, vai ter várias associações entre essas áreas também, com o que eu sinto e o que eu tenho que agir, tá? Aqui, porção visual, auditiva, né? Enfim, todas as demais funções, como vocês podem observar, tá? Então, aqui, alguns dos principais giros, né? Giro temporal superior, giro pós-central, giro pré-central. Nós também apresentamos, alguns já devem ter visto essa imagem em algum momento, denominado de homúnculo, tá? Que é onde nós temos aí a organização funcional também no nosso córtex cerebral. Entretanto, aqui nós apresentamos um corte do giro pós-central, tá? Que é a porção somestésica, como que o nosso telencéfalo, como que o córtex, ele vai identificar o nosso organismo. Então, reparem que para a área da face, principalmente dos lábios aqui, né? Nós temos uma grande área cortical aqui responsável pela sensibilidade, né? Na porção da face, olhos, nariz e face. Olha só aqui a porção da língua, né? Faringe e sistema de vísceras. Reparem aqui na nossa mão, né? A gente tem uma área muito grande voltada só para a porção da mão. Depois aqui membro superior, porção do tronco, né? Aqui a região da genitália.
Já nesse lado daqui, nós apresentamos um corte do giro pré-central, ou seja, o córtex motor. E daí, com a parte motora, vejam só, nós temos uma grande quantidade aqui, uma grande área, né, responsável pela parte motriz e motora da nossa face, especialmente da boca e aqui na porção também da língua, né? Reparem aqui também na mão, né, que é muito extenso essa área e de coordenação, né, de movimento, ok? Do giro aí pré-central. Bom, como vocês podem visualizar aqui, nós vamos então apresentar uma área que é um córtex, né, uma área cortical, que é justamente cortical, substância cinzenta, né, porque ali apresenta núcleos celulares, e nós apresentamos internamente outros núcleos, né, outras regiões cinzentas também, mas também uma grande área de substância branca, tá? A substância branca, ela vai apresentar muitas fibras, né, fibras nervosas. Então, essas fibras, né, o corpo neuronal se encontra no córtex, mas as fibras aonde vai realizar a sinapse, né, até o ponto onde ele se desloca, elas podem ser bastante longas, inclusive. E daí nós temos 3 denominações importantes a saber. Fibras de associação, tá? Que essas fibras de associação, elas são responsáveis aonde que elas vão estar associando, né? Elas são responsáveis por área do córtex, tá? Associando dentro de um mesmo hemisfério cerebral, tá? Então, essas fibras de associação, elas fazem associação entre os giros, tá? E entre os lobos no mesmo hemisfério. Já as fibras comissurais, elas cruzam a linha média, ou seja, elas passam do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. E as fibras de projeção, elas são fibras que elas vão desde o córtex até as estruturas caudais, nos centros inferiores, como na medula, no tronco encefálico, tá? Então, reparem aqui, nós temos alguns exemplos, como os fascículos, tá? Que são grandes exemplos aqui das fibras de associação. Então, nós temos aqui o fascículo longitudinal superior, né? Fascículo unciforme, longitudinal inferior, fascículo do cíngulo também aqui, né, formando esse C. São fibras que estão associadas dentro de um mesmo hemisfério. Agora, reparem nesse lado de cá que nós apresentamos fibras que elas estão comunicando o lado direito com o lado esquerdo, aqui fica mais claro, né? Essas fibras são fibras comissurais. Vemos com mais detalhes nessa imagem onde nós apresentamos fibras de projeção, né? Aqui colorado marcado, né, em vermelho, né? Aqui as grandes fibras, o grande exemplo de fibras de projeção se dá ali na cápsula interna, tá? Como vocês podem ver aqui, ok? Nós temos aqui fibras comissurais, né? E fibras aqui de associação dentro de um próprio lobo, vendo de um giro a outro, né? Ou entre também lobos. Aqui a gente pode ver fibras curtas de associação ou fibras longas, né? Por isso que é longitudinais, né? De associação também, ok? Então aqui uncinado, o fascículo uncinado, né? Aqui do cíngulo e assim vai. Bom, como a gente estava, eu mencionei agora há pouco, né, a cápsula interna é uma das principais fibras de projeção. Então, aqui nós temos uma ilustração da cápsula interna, que é o principal conjunto de fibras de projeção, né? Então, ela está se projetando até a porção ali do tronco e da medula espinal. Outras fibras também de projeção, nós temos o fórnice, né? Alguns autores também chamam de fórnix, né? O fórnice, ele conecta o hipocampo e o corpo mamilar, tá? E ele vai apresentar aqui a porção, então aqui o corpo mamilar, que é a porção do hipocampo, né? Vai apresentar uma coluna, um corpo, né? E aqui os pilares, então alguns autores denominam de perna também. E aqui nós temos a região da comissura, onde tem a associação
né, intercomunicação entre as duas regiões do hipocampo. Aqui, mais uma vez, para ilustrar, né, as fibras de projeção, né, aqui, como vocês podem ver, né, essas fibras aqui, elas estão fazendo projeção para porções inferiores, né, aonde nós temos esse cruzamento, é chamado de decussação. Então, onde eu cruzo a fibra do lado direito para o lado esquerdo, na região aqui de tronco, medula, é denominado de decussação, tá? E aqui nós apresentamos, né, fibras que estão formando aqui o corpo caloso, fibras comissurais, e aqui a cápsula interna, tá? Que são fibras de projeção. Mais uma vez aqui, né, ilustrando para que vocês possam observar, né, como que se dá aí o caminho, né, a projeção aí dessas fibras, tá? Então, só mais uma vez reforçando aqui, né, que as fibras de associação associam giros e elas associam também lobos, tá? Aqui num corte mediano. Bom, então nós vimos telencéfalo, né? Já no diencéfalo, o diencéfalo é uma região central do nosso cérebro, recoberto pelos dois hemisférios cerebrais, tá? O direito e o esquerdo, e ele fica aqui superior ao nosso tronco, então é essa porção daqui. E ele é constituído por tálamo, hipotálamo, epitálamo, tá? Também tem subepitálamo, e as funções principais estão relacionadas com parte emocional, controle visceral, tá? Ritmo circadiano e movimentação involuntária. Então, nós temos que o diencéfalo ele vai ser constituído pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo, tá? Apresenta uma aderência intertalâmica, que é essa porçãozinha daqui, tá? Vou mostrar com mais detalhe daqui a pouquinho, esse ponto branco, tá? Que é onde é uma aderência que dá uma comunicação do diencéfalo do lado direito para o lado esquerdo. O tálamo, ele vai apresentar um conjunto de núcleos, tá? Vários núcleos, já apresento para vocês, com associados que apresentam uma grande função ali motora, tá? No circuito ali dos núcleos da base, controlando ali, fazendo um ajuste fino dos movimentos, tá? Também apresentando ali uma associação com funções sensitivas do nosso organismo. O hipotálamo, ele faz o controle, né, da atividade visceral, ok? Então, ele vai ter uma porção ali que tem um infundíbulo, tá? O hipotálamo, e depois a porção ali da neurohipófise. E o epitálamo, ele vai ser constituído pela glândula pineal, pela comissura posterior, núcleos abenulares e a comissura da abênula. E ainda nós temos que essa região apresenta-se numa porção aqui, olha, do terceiro ventrículo, tá? Então, nós temos os dois diencéfalos, né? Unidos pela aderência intertalâmica. Essa região, o espaço, né, que tem entre esses dois lados, é o terceiro ventrículo, tá? Onde apresenta-se ali o plexo corióide, ou plexo coroide. Então, aqui, a aderência intertalâmica, a gente está com um corte mediano, tá? Dividindo o encéfalo em duas metades iguais. O espaço que se encontra nessa porção, deixa eu ver se está aqui, denominado, esse espaço aqui, ó, é o terceiro ventrículo, tá? Então, aqui o espaço é o terceiro ventrículo, ok? Então, aqui nós vamos ter a porção do tálamo, a porção do hipotálamo, tá? Aqui com a região do infundíbulo, aqui a neurohipófise, ok? Aqui a região do epitálamo com a glândula pineal, tá? Aqui já é o mesencéfalo, ponte e o bulbo, porção do tronco encefálico. Então, o tálamo, tá? Ele vai fazer a retransmissão de impulsos sensoriais para o córtex cerebral, proveniente lá da medula espinal, tá? E a função básica vai ser de transmitir informações também do cerebelo, dos núcleos da base, das áreas motoras do córtex,
vai fazer essa conexão e essa associação entre todos esses feixes e esses sistemas, tá? E ele vai também estar relacionado com a manutenção da nossa consciência, tá? Bom, o diencéfalo, como eu disse, ele é constituído por vários núcleos. São 7 núcleos que constituem o diencéfalo. Nós temos o núcleo anterior, núcleos mediais, nós temos um grupo lateral de núcleos com núcleo látero-posterior, núcleo póstero-lateral e núcleo pulvinar, núcleos interlaminares, núcleo mediano, tá? Responsável aqui pela memória e olfato, aqui falta o M, núcleo reticular, tá? E os grupos de núcleo ventral. Então, núcleo ventral anterior, lateral e posterior, e por fim o corpo geniculado lateral e o corpo geniculado medial. Aqui entre parênteses, tá? Eu coloquei para vocês qual que é a função de cada núcleo, né? Então, reparem que a gente tem tanto funções sensitivas quanto funções motoras e de controle de movimento, tá? E a associação entre todos eles. Reparem aqui nesta imagem, nós apresentamos aqui a porção, então, o diencéfalo, do porção, né, lateral direita e esquerda. Então, cada cor aqui, nessa porção aqui do diencéfalo, representa um núcleo, tá? E aqui a gente consegue identificar. Então, a gente tem aqui o núcleo mediano, é só relacionar em relação à posição anatômica, tá? Núcleo mediano, tá? Lâmina medular aqui interna, fazendo uma divisão aqui, né? A gente tem o núcleo anterior, porque ele está voltado anteriormente, tá? Aqui, látero posterior, o pulvinar do tálamo, o corpo geniculado medial e lateral aqui inferiormente, tá? Núcleo ventral posterior, ventral lateral, tá? O dorso lateral, aqui o ventral anterior, tá? E aqui nós temos a nossa aderência intertalâmica, conectando aqui ambos, ok? Reparem, aqui, se eu fizer um corte nesta posição aqui, ó, cortei, tá? Eu vou ter, então, um corte coronal, tá? Eu consigo identificar outros núcleos, os núcleos intralaminares, ok? Aqui, dentro dessa medula, dessa lâmina medular interna, tá? Aqui o pulvinar. Bom, e ainda nós vamos ter lateralmente a porção aqui do tálamo, os núcleos da base. Os núcleos da base, eles têm funções muito importantes no controle motor fino e principalmente no controle da nossa postura corporal, tá? E ele vai estar relacionado com a programação dos movimentos, tá? Pelo córtex motor, juntamente com o nosso cerebelo. Então, o nosso movimento, ele vai ser coordenado e planejado, córtex motor, né? Ali no giro pré-central, aí cerebelo e os núcleos da base. Então, esses núcleos da base, eles são massa cinzenta, de substância cinzenta, ou seja, apresenta corpos celulares. Nessa imagem daqui, né, nessa peça cadavérica, é possível identificar regiões aqui que são mais enegrecidas, né, escurecidas, porque apresenta-se corpos celulares, tá? De neurônios. E eles são tradicionalmente, tá? Quais são os núcleos? Núcleo claustro, o corpo amigdaloide, núcleo caudado, putamen e globo pálido. Sendo que o núcleo caudado e o putamen e globo pálido, eles formam corpo estriado. Tá? Então, nessa imagem aqui, mostrando tridimensionalmente, conseguimos identificar o putamen e o núcleo caudado formando o corpo estriado. Tá? Aqui o corpo, a porção, a cauda, né, do núcleo caudado, né, por isso que é do nome, né? E o tálamo aqui se encontra interno, como aqui nessa imagem mostra também para vocês, ok? Reparem nesse corte aqui transversal que conseguimos identificar, tá? A porção, né, o núcleo caudado, como ele forma, né, como se fosse uma cauda, quando a gente faz um corte, né, nessa porção daqui, a gente vai ver como se fosse a cabeça e a cauda, né? Então, se eu cortar nessa porção daqui, né, eu consigo ver aqui a porção da cabeça e a porção da cauda. Então, eu consigo identificar a cabeça do núcleo caudado e a cauda do núcleo caudado, ok? Globo pálido e putamen. Aqui num corte, né? Então, aqui, ó, globo pálido, né? E o putamen formando o núcleo lentiforme, ok? E aqui nós temos a porção do núcleo caudado
também. Reparem aqui nessa imagem, é mais fácil de identificarmos, tá? A porção dos ventrículos laterais e aqui o terceiro ventrículo. Lembrando que, então, aqui nessa imagem, mais uma vez, né? A gente tem o núcleo caudado, porção aqui do tálamo. A gente tem aqui já no mesencéfalo, na porção da substância negra, mais o putâmen e o globo pálido, tá? Os núcleos da base, quando eles têm uma produção intensa de dopamina. Quando ocorre a deficiência de dopamina, pode acontecer, né? Um tipo de doença degenerativa, né? Denominada de Parkinson, aonde nós temos uma deficiência na produção ali de dopamina por esses neurônios estriatais, tá? Inibindo aí as vias, e daí o indivíduo ele se manifesta como? Ele pode apresentar muito tremor, especialmente tremor do tipo contar moedas, tá? Então, quando ele fica em repouso, que normalmente ele começa a fazer esse movimento de tipo contar moedas. Ele pode ter ainda tremor, né, não intencional, aí não consegue segurar um copo, levar um copo à boca, né? Apresenta-se rigidez também de movimento, então é uma pessoa que ela, para se movimentar, tem muita dificuldade, acinesia, bradicinesia, movimentação muito mais lenta, e ela tem o ajuste da postura é anormal, ou seja, ela não consegue se manter numa postura ideal por muito tempo, tá? Bom, continuando, nós vamos então para o tronco encefálico, tá? O tronco encefálico é uma parte que ele fica entre o diencéfalo e a medula espinal, tá? Ele é constituído de mesencéfalo, ponte e bulbo. As funções primárias dele, né, é o controle da pressão arterial, frequência cardíaca, da respiração, deglutição, tá? Tem o controle também da temperatura. Então, é uma área muito importante de controle destes sistemas. Aqui, numa visão ventral anterior, num corte sagital, tá? E aqui uma visão dorsal. Reparem, então, nós temos porção do, prestem atenção nas setas, mesencéfalo, ponte e bulbo, tá? Numa vista posterior, conseguimos identificar, né, algumas estruturas, né, algumas proeminências. Quais são essas proeminências na região do tronco encefálico posteriormente? Nós temos colículos superiores, colículos inferiores, tá? Aqui é o pedúnculo cerebral, tá? Da porção ali do mesencéfalo. A gente tem aqui, foi seccionado o cerebelo, tá? Então, essa aqui é uma porção do cerebelo seccionada. Nessa região aqui, ocorre o que? O quarto ventrículo, né? Que é o assoalho da região da ponte com o cerebelo. Nessa região daqui da ponte, nós vamos ter o colículo facial, tá? E aqui, onde foi cortado o cerebelo, a gente tem os pedúnculos cerebelares. Na porção aqui do bulbo, já apresentamos da lateral para medial, lateralmente, tubérculo cuneiforme, tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme, tubérculo grácil, sulco mediano posterior, tá? O tubérculo, gente, vai ser essa região aqui entumecida. Reparem que ele continua ali com a medula, mas ele continua mais afinalado. Reparem que aqui, ó, tá vendo? Mais entumecida essa região. Então, aqui, tubérculo cuneiforme, tubérculo grácil, tá? Sulco mediano posterior. E a continuidade vai ser fascículo, fascículo grácil e fascículo cuneiforme. E nós temos aqui lateralmente o funículo lateral, continuando então na porção medular, tá? Numa vista anterior, conseguimos identificar aqui, nós temos a porção do trato óptico com o quiasma, né? Mas apresentamos aqui os corpos mamilares, pedúnculo cerebral, porção aqui da ponte, tá? Oliva, pirâmides. Nessa região aqui, reparem que eu tenho uma comunicação, né,
entre um lado e outro, que é denominado de decussação das pirâmides. Ou seja, eu tenho passagem de fibras de projeção, né, da porção direita para o lado esquerdo e esquerdo para a direita, tá? Nessa região daqui do bulbo, ok? E aqui o pedúnculo cerebelar. Os nervos cranianos iremos analisar em uma próxima aula. Na região, então, do bulbo, tá? A gente tem a porção aqui, né, dos sulcos que continuam na medula. Temos nervos cranianos que vão estar emergindo desta região, como glossofaríngeo, vago, hipoglôssio acessório, e tem um controle muito importante da circulação e da respiração, além de ter o controle de vômito. Já na região da ponte, nessa porção daqui, é o assoalho do quarto ventrículo, como eu bem mencionei, e apresenta, emergindo da ponte, os nervos cranianos trigêmeo abducente facial e vestíbulo coclear, que numa próxima aula nós vamos identificar cada um. E essa região é uma região de passagem de tratos descendentes e ascendentes da medula para a região superior e de superior para regiões inferiores. Já o mesencéfalo, tá? Ele vai apresentar aqui a região do pedúnculo cerebral, vai representar algumas estruturas. E o nervo que emerge da região do mesencéfalo é o troclear, tá? Bom, reparem nesse corte daqui, né? Uma dissecação. Conseguimos identificar a porção aqui do teto, o aqueduto mesencefálico, né? Reparem que tem uma diferença de coloração, tá? Então, a gente vai ter uma região aqui denominada de núcleo rubro, aqui a porção da substância negra. Negra, vocês podem verificar que realmente tem uma coloração enegrecida. E aqui, o pilar do cérebro, tá? Então, essa porção toda daqui é denominada de pedúnculo cerebral. E aqui a porção do teto. No desenho esquemático, fica mais didático, a gente tem a porção do teto, aqui a porção do tegmento, tá? Com o pedúnculo cerebral, substância negra, núcleo rubro e leminisco medial. Vou voltar aqui para vocês. Núcleo rubro e a porção aqui do leminisco medial, tá? Aqui, só para vocês verem o núcleo, né, do nervo oculomotor também. E daí, nós apresentamos aqui tratos também que passam pelo mesencéfalo, como trato espinotalâmico. E aqui, nessa região aqui do teto, né, posteriormente, nós temos aqui o colículo superior. Aqui, onde foi realizado o corte, né, o aqueduto mesencefálico, colículo superior e inferior, né? Aqui é a região do teto e a região aqui do pedúnculo, tá? Lembrando que os colículos superiores, eles são responsáveis, fazem parte do sistema visual, e os colículos inferiores pelo sistema auditivo. Nesta imagem, podemos identificar em coloração a substância cinzenta, né? Periaquedutal, a substância negra, o núcleo rubro, tá? Num corte bem aqui nessa região, tá? Um corte mais embaixo no mesencéfalo, ou seja, um corte aqui rostral e um corte agora caudal, a gente consegue identificar a substância negra mais próxima aqui desse pedúnculo, né? A substância cinzenta periaquedutal, ela vai se tornando, né, mais concêntrica ali, né? E o colículo inferior, num corte superior, a gente vê o colículo superior e aqui colículo inferior, tá? Num corte na região da ponte, conseguimos identificar então, né, que nós temos aqui a porção do cerebelo, né? Nós temos os núcleos cerebelares, né, aqui nessa região, que depois a gente vai identificar na próxima aula. O aqueduto, aqui o quarto ventrículo, então toda essa porção daqui, olha, faz parte do cerebelo, tá? Aqui faz parte da região da ponte. Então, a gente tem os núcleos pontinos nessa porção, passando, então, tratos, tá? E a formação reticular pontina, bem próxima aqui do aqueduto. Já num corte na região do bulbo, tanto rostral quanto no bulbo, na porção média, tá? Na porção rostral, a gente consegue identificar aqui o quarto ventrículo, né? Núcleo da RAF,
oliva superior, oliva inferior, a pirâmide bulbar, tá? Aqui a gente tem o núcleo cloquear dorsal, núcleo cloquear ventral, tá? Já num corte médio, né, um pouco mais abaixo, a gente tem o núcleo vestibular, tá? O núcleo do trato solitário, que é o núcleo, né, gustatório aqui, a formação reticular bulbar, oliva inferior, né, permanece aqui, e a gente tem, olha só, aqui o núcleo da Raphe, agora constituído o leminisco medial, tá? Porções muito importantes na fisiologia e na neurofisiologia. E a pirâmide bulbar. Muito obrigada, tá? Fico à disposição para quaisquer dúvidas. Até mais.